Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vou demonstrar aqui para vocês mais outras 3 fórmulas muito eficazes na hora da gente resolver exercícios envolvendo os vetores no plano tridimensional. Beleza? Primeiramente, eu tracei uma força F qualquer no meu plano tridimensional e a ela eu tracei um cubo, que é como se eu fosse decompor ela no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Percebam que eu consigo formar um triângulo envolvendo a minha força F e a componente dela em X, que vai resultar nesse triângulo aqui. E vocês podem perceber que bem nesse cantinho eu vou ter um ângulo de 90 graus. Aqui, como a figura está disposta, pode não perceber que ali tem um ângulo de 90 graus, mas eu vou mostrar para vocês que ali tem. É o seguinte, eu tenho aqui a minha força Fx. E ela está coincidindo com essa face do meu cubo. Então, é como se eu tivesse aqui. A face do meu cubo ela é uma face vertical. E a força em X ela é uma força horizontal. Se você for aproximar essas duas, qualquer ângulo formado entre uma vertical e uma horizontal sempre vai formar 90 graus. Portanto, a força Fx é perpendicular em relação à face do cubo. Se é perpendicular, nesse cantinho aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Agora, extraindo esse meu triângulo OAD, eu tracei ele aqui. Agora o seguinte, eu coloquei aqui o θx porque eu percebo, é o ângulo em que a força forma com o eixo X. Está aqui. Aqui eu tenho a distância em AD, que é a distância entre esses dois pontos. Aqui eu tenho a força F, aqui ela está aqui, e a força em X, que está aqui. Bom, todo lado que é oposto a um ângulo que estamos trabalhando é o cateto oposto. Todo lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o que sobrou é o cateto adjacente. Percebam que nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo. Portanto, somos perfeitamente capazes de utilizar seno, cosseno e a tangente. Só que o seguinte, o nosso objetivo aqui é querer relacionar a força que estamos trabalhando com a sua componente, que nesse caso estamos trabalhando com a componente em X, ou seja, Fx. Queremos relacionar a força com a componente em X, ou seja, cateto adjacente com hipotenusa, que isso nos remete ao quê? Cosseno. Então, cosseno de θx é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, Fx. Hipotenusa, F. Eu quero isolar o Fx, então eu vou passar o F multiplicando. Portanto, para a gente descobrir a intensidade da nossa componente em X, precisamos apenas da intensidade da nossa força e o cosseno do ângulo que essa força F forma com o eixo X. Tá certo? Nos outros passos, nas outras figuras, será análogo a essa daqui. Só muda a disposição do triângulo. Beleza? Então, olha só. Aqui, nesse caso, eu decompus a força F no eixo Y e relacionei esse triângulo aqui. Ó. Relacionei a minha força com a sua componente em Y. Se vocês forem parar para pensar, esse lado aqui, esse ângulo, no caso, é um ângulo de 90 graus. Por quê? Novamente, vou relacionar aqui a minha componente em Y e essa superfície superior do cubo. A superfície superior do cubo é como se fosse o meu caderno aqui. E a componente Y é essa. Portanto, o ângulo que uma superfície horizontal forma com a vertical sempre vai ser um ângulo de 90 graus. Portanto, aqui é um ângulo de 90. Agora, extraindo esse nosso triângulo OAB para cá, eu coloquei aqui θy, que é um ângulo em que a força forma com o eixo Y, o lado F, a componente em Y, que é aqui, Fy, e a distância AB. Só que é o seguinte, vamos colocar aqui cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. O lado que é oposto ao ângulo, cateto oposto. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, hipotenusa.
e o que sobrou, cateto adjacente. O que vamos querer aqui? Relacionar a força com a sua componente em y, ou seja, Fy. Então, é relacionar o quê? Cateto adjacente com a hipotenusa, que isso é igual a cosseno. Então, cosseno de θy é igual a Fy dividido por F. Queremos isolar o Fy, então eu passei o F multiplicando. Tivemos essa fórmula, muito similar a essa. Agora vamos para o terceiro e último caso, quando eu vou decompor essa força F no eixo Z. É o seguinte, extrair esse nosso triângulo OAE para cá. Perceba que tem um ângulo de 90 graus bem aqui no ponto E. Ele está aqui. Similar também, a demonstração dele é similar a essas outras duas que eu acabei de mostrar para vocês. O ângulo de 90 graus está disposto aqui. O lado que é sempre oposto ao ângulo é chamado cateto oposto. O oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o que sobrou é o cateto adjacente. Novamente, queremos relacionar o F com as suas componentes. Nesse caso, a sua componente em Z. Portanto, cosseno de θz é igual a cateto adjacente por hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Fz. Quem é a hipotenusa é o F. Isolando o Fz, vou passar o F multiplicando o cosseno de θz. E vou ter essa outra fórmula, também similar às duas anteriores. E essas são as fórmulas que eu queria mostrar para vocês, gente. É como a gente consegue calcular o módulo das componentes de qualquer força disposta no plano tridimensional. Por exemplo, para uma componente em x, para eu descobrir o módulo da minha componente em x, eu vou precisar do módulo da minha força juntamente com o cosseno de θx. Fy, para eu descobrir o módulo da minha força, o módulo da componente da minha força no eixo y, vou precisar do módulo da minha força vezes o cosseno de θy. Para descobrir o módulo da componente em z, vou precisar do módulo da força vezes o cosseno de θz. Agora, gente, só para deixar claro, esse θx, θy e θz são os ângulos que a força forma com os respectivos eixos, ou seja, no caso de θx, é um ângulo que a força F forma com o eixo x. θy é o ângulo que a minha força F forma com o eixo y. E o θz é o ângulo que a força F forma com o eixo z. Certo? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre esse assunto. E eu vou pedir uma coisa agora para vocês. Por favor, deixem um like se vocês tiverem gostado do vídeo. Mas se vocês não tiverem gostado ou viu algum erro no vídeo, pode dar um dislike, mas também comenta ali embaixo o erro que você viu para a gente poder melhorar os vídeos e trazer um conteúdo com mais qualidade para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho da notificação, para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. Também pode estar acessando a descrição do vídeo, vocês vão achar o sumário com as partes mais importantes do vídeo. Beleza? Também deixe nos comentários alguma dúvida que porventura surge durante o vídeo. A gente pode estar respondendo vocês, beleza? O mais rápido possível. Valeu e até o próximo vídeo.